gente vai falar um pouquinho sobre vendas. Vamos começar a falar sobre vendas. E aí, quando a gente começa esse assunto, nós encontramos vários tipos de atendimento, não é mesmo? Vamos lá, gente. Vamos falar a verdade aqui. Quem é que nunca foi mal atendido pelo menos um dia na vida? E não é ruim? É uma experiência ruim, né? Não dá nem mais vontade da gente comprar com aquele vendedor, nem entrar mais naquela loja. Mas tem também boas experiências, experiência de atendimento que você fica feliz. E quantos vendedores existem por aí com a disposição em vender bem, em agradar o cliente, em fazer algo mais, em ajudar, né? E tudo isso faz muita diferença na hora da compra e venda, porque aí algumas pessoas se destacam no mercado. E é preciso que a gente entenda a linguagem do vendedor. Essa linguagem precisa estar alinhada, assim, também com o entendimento do cliente. E é sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante, porque você trabalha com artesanato, mas você quer vender também, né? Então, por isso que a gente, muitas vezes, né, o que acontece? Uma venda não fica bem feita, a pessoa não fica muito satisfeita, e é por isso que eu vou conversar agora com esse especialista aqui, viu? Que é o Marcelo Pimenta, que está nos visitando hoje. E veio de Brasília, né, Marcelo? Eu estava em Brasília ontem, né? Eu moro em São Paulo, vim direto ontem à noite para cá para estar cedinho aqui, falando um pouquinho com a sua audiência, né, sobre esse assunto que é tão importante. Você falou alguma coisa que eu concordo totalmente. São muitos os empresários, os artesãos, as artesãs, sim, que fazem um trabalho belíssimo na hora de vender e acaba no final não tendo o resultado que se espera. Né? Mas tem gente, Marcelo, que fala assim, não, eu sei fazer isso, vender já não é comigo. O que acontece? Já fecha assim, já dificulta, só de pensar? É que infelizmente existe um certo preconceito com venda. Né? Então a gente tem no Brasil uma falta de uma educação, por exemplo, que ensine a vender na escola. Concordo então a com pessoa você. Termina às vezes o curso superior e ninguém ensinou ele a vender. Então, acaba, eu sou um ótimo psicólogo, mas eu não tenho cliente. Eu sou um ótimo médico, mas eu não tenho cliente. Então, essa questão de aprender a vender é algo que precisa todo mundo aprender a vender. Né? Você vê que os Estados Unidos, por exemplo, é um país que nesse ponto é um exemplo a ser seguido. Verdade. Né? Porque as pessoas, desde o início, há uma cultura do empreendedorismo, há uma cultura das vendas. E aqui a gente precisa agora fazer o quê? Correr atrás, você está de parabéns aí do seu programa em trazer esse conteúdo, né, que é tão importante, porque vendas, você sabe, vendas traz alegria para dentro de casa, porque traz dinheiro e isso traz prosperidade, as pessoas se sentem melhor. Então é importante que as pessoas recuperem essa questão de saber que cada um pode ser um bom vendedor. E sabe, Marcelo, que eu participo de muitas feiras, né, tenho muitos contatos com artesãos assim, eu fico intrigada às vezes de ver produtos tão lindos assim e escutar, Beth, mas não consigo vender assim. Qual que seria o primeiro passo, meu amigo? O primeiro passo realmente é recuperar essa orgulho de ser vendedor e saber que todo mundo pode aprender a vender. Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo é realmente, como eu falei, não achar que vendas é um trabalho menor, não achar que vendas é um trabalho que é chato, não achar que vendas é um trabalho apenas para algumas pessoas, do tipo, eu não sirvo para vendas. Não nasci para isso. Isso não é verdade, gente. Para de dizer isso, porque isso teu cérebro acaba acreditando. Se você repete, o seu cérebro até acaba acreditando. Mas a verdade é que a gente está aqui nesse bate-papo hoje, né, para eu te mostrar como é possível você recuperar essa confiança em venda. O vendedor é um solucionador de problemas. Aquele cara que te vendeu a máquina de lavar roupa, ele está economizando o teu tempo de ficar no tanque. Verdade. Aquele cara que te vendeu o colchão, está te dando uma boa noite de sono, que está com você ter disposição. A pessoa que te vendeu o alimento no supermercado está te dando energia para você ter um dia mais feliz. Mas, não sei se você concorda comigo, as vendas mudaram. Não se vende como antigamente. Não, nós podemos chegar nisso, né? As pessoas agora querem conhecer o seu... Com certeza, mas... seu público, né? A gente vai precisar disso, mas como você falou, qual é o primeiro passo, né? O primeiro passo é recuperar
essa questão de que vender é bom, vender é uma atividade prazerosa, vender é uma atividade que faz bem para você, para sua família, para sua comunidade, para sua cidade, para o seu país, porque as vendas trazem prosperidade. Então, essa é a primeira questão. Segundo, é você entender que assim como você aprendeu a cozinhar, ou como você aprendeu a fazer artesanato, você vai aprender a vender. Né? E a vender é se conectar com as pessoas, é não querer, muitas vezes, acho que essa talvez seja uma das dicas mais importantes de hoje, é não fazer aquilo que você quer, mas é se conectar com o seu cliente, é poder entender o que ele quer, é se colocar no lugar dele. Tem uma palavra que está sendo dita muito, e é um momento mesmo, que se chama empatia. Você precisa se colocar no local do seu cliente. Então, de repente, ele está comprando um artesanato que é um brinde para uma festa, às vezes é uma decoração para sua casa, às vezes é um presente para outra pessoa. Quer dizer, você precisa se colocar no papel de quem está comprando. O que aquela pessoa procura? O que ela quer? Só que tem o seguinte, cada um tem um perfil de comprador. Eu, por exemplo, quando eu entro numa loja, eu não gosto que venha na minha cabeça assim, quer precisar de alguma coisa, eu tô ali, se precisar, meu nome de vendedor, eu não gosto. Como que faz pro vendedor, né, encontrar esse perfil? Ele tem que dar uma olhadinha, ou ele vai errar e acertar, ou ele vai na tentativa? Olha só, a gente, né, Deus fez a gente esse ser maravilhoso, né, para quê? Pra gente ter 2 ouvidos, né, 2 olhos e uma boca. Fala pouco, então? Então, você, quando o vendedor, né, quando o comprador chega na sua loja, ou na sua feira, no seu stand lá da feira, ou na sua casa, que você tem lá um pequeno... Ou na sua lojinha virtual, Na lojinha virtual, onde seja. É que na lojinha virtual daí é um pouquinho diferente, né? Porque eu estava falando sobre os olhos e o ouvido, que é, você consegue enxergar nesses locais que eu estava comentando, você consegue enxergar o comprador e você sabe o que ele quer. Né? Na lojinha virtual, depois a gente pode falar um pouquinho, porque o comportamento é um pouquinho diferente, porque você não enxerga a pessoa que está chegando na sua loja virtual, assim como você enxerga quem chega na sua casa. Então, falando que você está fazendo uma venda presencial, né, face a face, seria importante você entender, se colocar no local daquela pessoa, primeiro o que ela quer, e segundo, esse aspecto que você falou, que é entender exatamente que pessoas são diferentes, né? Então, você muitas vezes perguntar se a pessoa quer ajuda, né? Se ela disser que sim, você vai ficar. Se ela disser que não, você vai dizer, olha, fica à vontade, então qualquer dúvida que você vai precisar, você me procura. Quer dizer, não fica com essa postura de tentar empurrar alguma coisa para as pessoas, né? Tentando mostrar coisas que a pessoa não quer, ou tentando puxar conversa, porque, como você falou, o estilo de cada um dos compradores precisa ser respeitado. Então aí tem uma segunda dica, né, que eu acho que é importante, que é, primeiro, se colocar no lugar de quem está comprando, quer dizer, o que aquela pessoa procura. Segundo, você respeitar o estilo de compra de cada uma dessas pessoas. Você comentou sobre o mundo online. No mundo online acontece um pouquinho diferente, porque se você for ver, quando você tem uma feira ou você tem uma loja presencial, a sua casa, né? E acho que aí vale também depois a dica de você preparar, mesmo em casa, um pequeno showroom, né? Porque às vezes você é uma artesã. No caso das lojas virtuais, são fotos, né? Mas não aquela foto só do produto. Legal fazer uma ambientação do produto, né? Entrando então na história do virtual, né? A questão é, você precisa ser encontrada ou encontrado no virtual. Essa que é a questão, né? Você está falando da foto, a foto já é a pessoa que chegou. O problema do virtual, a grande questão do virtual, é como a pessoa te acha. Porque quando você tem um ponto presencial, as pessoas mal bem passam na frente da sua loja, tem uma placa, quer dizer, tem algum jeito que as pessoas te acham. Né? No virtual, como que isso acontece? Como? Então, essa que é a principal questão. Você precisa ser encontrável, você precisa estar com uma encontrabilidade grande. Quer dizer, isso como que acontece? Então, você perguntou. Acontece através de você gerar conteúdo.
Então, por exemplo, você pode escolher, né? Porque muitas vezes as pessoas são sozinhas, né? O artesão trabalha sozinho, quer dizer, eu não consigo... Tá na sua casa, quietinho, eu não tenho uma equipe, produção, eu não tenho uma equipe de jornalista, de fotógrafo, um monte de gente. Então, às vezes você vai escolher, eu vou trabalhar mais com o Facebook, né? Eu vou trabalhar mais com o Instagram. Quem trabalha com questões visuais, assim, que ficam bacana, realmente o Instagram é uma mídia bastante interessante. Até pelo WhatsApp também, tem muita gente vendendo, Tem gente, né? que vende pelo WhatsApp, né? É que o WhatsApp acontece que é um tipo de relacionamento que você pode, depois que a pessoa te encontra, você pode continuar a conversa, né? Quer dizer, nós estamos falando um pouquinho ainda sobre como a pessoa te encontra, né? Então a pessoa te encontra pelo Facebook, ela pode te encontrar pelo Instagram, ela pode te encontrar pelo YouTube, ela pode te encontrar pela própria página da internet, como se fosse um blog, um site ou uma loja virtual. Então, é muito importante que você produza conteúdos com textos claros, com português simples, direto, coloquial, né, em que você possa estar comentando coisas como, olha só, esse aqui é uma decoração, você fazer, por exemplo, um passo a passo, né? Você mostrar, olha só, aqui a decoração, você estava me perguntando que eu estava em Brasília, né? Eu estava na festa de 15 anos da minha sobrinha, que eu fui acompanhar lá em Brasília. Então, eles fizeram lá uma decoração muito linda, compraram as flores, fizeram os arranjos, né? Eles que prepararam. Então, por exemplo, nessa festa, né, eles não são artesãos, tá? Fizeram só pela família, mas se fossem, poderiam estar mostrando todo o processo. Sim, então, vamos dizer que você vai fazer essa caneca aqui, né? Esse é o seu trabalho de artesanato. Então, você pode mostrar, olha só, eu estou aqui hoje visitando as fábricas de caneca. E eu escolhi essa aqui de porcelana, porque essa aqui de porcelana é mais legal, porque ela é mais durável, ela é lavável, etc, etc. Conteúdo, olha, né? Isso Depois você vai lá e vai dizer, olha só, tem esse monte de estampa aqui que eu tô pesquisando, sabe? E eu achei que fazer de Kombi é legal, porque eu vou querer trabalhar com o meu público. Ou seja, você vai criando conteúdo, porque na hora que alguém pesquisar sobre canecas duráveis, vai aparecer o teu vídeo de porcelana. Alguém pesquisando sobre Kombi, vai aparecer o seu... alguém pesquisando sobre brinde, né? Você vai conseguir, então, ser encontrável. O importante no mundo virtual é você entender que a gente está como se fosse numa imensidão de uma galáxia, e você precisa, então, criar algumas atrações para que alguém, quando busque esse conteúdo, você tenha relevância. É um papo muito gostoso, a gente vê aí, existe muito conteúdo, Marcelo, inclusive, Marcelo Pimenta, pode seguir lá nas redes sociais, que ele dá muitas informações aqui. É uma delícia falar sobre isso, a gente adora essa pauta, porque vai além, né, do seu trabalho, que fica ali bonito, preparando uma peça, tem que ir além, tem que chegar na outra pessoa. Então, gente, o resumo da nossa conversa fica aqui, ó, mostre o seu trabalho. Faça conexões, vá além da peça que você faz, viu? E a gente sempre vai estar trazendo assuntos assim com pessoas tão boas, tão conhecidas, né? Tão importantes assim, que combinam com a gente, viu, Marcelo? Com certeza, eu acho que o importante é entender que a criatividade é algo que é fundamental. E todo mundo é criativo. E todo mundo é criativo, então faça diferente, use um material que ninguém usa, faça de um jeito que ninguém faz, combine, exato, de um jeito diferente. A outra coisa importante para vender, conte histórias. As pessoas não querem apenas o produto, as pessoas querem a história por trás do produto. Então, às vezes, você aprendeu com a sua avó, às vezes você aprendeu com a sua tia, às vezes foi algo que você aprendeu numa viagem, às vezes é algo que simboliza alguma fé, alguma tradição, algum aspecto regional. Quer dizer, isso precisa ser valorizado, porque os clientes cada vez mais buscam esse diferencial. Muito bom, adorei conversar com você. Obrigada por todo esse conteúdo. Eu que agradeço aí você abrir esse espaço tão maravilhoso para os empreendedores que precisam sempre se diferenciar. Inovação, gente. Muito obrigada, viu, querida? A gente combina.